Chegamos à última lição do trimestre em que estudamos sobre as alianças. Chegamos na lição de número 13. Ao longo do trimestre aprendemos que Deus ensinou o mesmo plano de salvação de maneiras diferentes. Que as alianças, na verdade, são desdobramentos, revelações progressivas do mesmo plano de salvação. E na lição dessa semana, que será a última do trimestre, nós vamos estudar sobre a nova vida que nós adquirimos por estarmos numa nova aliança de salvação com Deus. E nós vamos ver mais especificamente quais são as bênçãos que nós recebemos e que podemos desfrutar hoje, antes mesmo da eternidade. Você sabe que a maior bênção será a vida eterna ao lado de Deus. Mas desde hoje, aqueles que entram em uma relação com Deus, em uma aliança de salvação com Deus, podem já desfrutar de certas bênçãos. E nós vamos ver quais são estas bênçãos. Algumas, porque na verdade há muitas, não é? Algumas das bênçãos que nós podemos desfrutar no dia que se chama hoje. Ou seja, não precisamos esperar a eternidade para desfrutarmos dessas bênçãos. A primeira bênção que vem a nós por fazermos parte de uma aliança de salvação com Deus é a chamada alegria. Veja o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aqui João diz que quando nós conhecemos, nesse contexto, quando conhecemos a Jesus, a nossa alegria se torna completa. Ou seja, esse verso está nos mostrando, entre outras coisas, que não devemos apenas ter sentimentos de alegria, devemos sentir a alegria. E aqui eu abro um parêntese para lhe explicar uma coisa: sentimentos existem para serem sentidos. Por isso que o nome é sentimento, né? Então não há um erro em você sentir raiva, sentir amargura, sentir tristeza, sentir alegria. Você deve sentir todas essas coisas. Agora, o que acontece? O cristão, ele é um ser humano que possui sentimentos. A diferença está no fato de que o cristão não pode negar esses sentimentos, mas deve sim administrá-los. Dentro, obviamente, do possível, porque temos uma natureza pecaminosa, administrarmos para evitarmos pecar através dos nossos sentimentos. Por exemplo, em Efésios 4, 26 e 27, Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível ficar irado sem pecar. E aí nos versos 27 e 28 ele explica quando que a ira se torna pecaminosa. Quando nós a alimentamos. Então você percebe? O sentimento é para ser sentido. E ele em si não é pecaminoso. É aquilo que fazemos com o sentimento que vai determinar a existência do pecado ou não. Então, primeiramente, Deus quer que você e eu sintamos a alegria. Porque a base desta alegria é o que Cristo fez por nós. A segunda pessoa da divindade deixou o seu trono de glória, transformou-se em um ser humano, o verbo se fez carne, como diz João 1,14, veio a este mundo, viveu uma vida sem pecar, morre no nosso lugar, e aí ao ele ressuscitar, porque ele não merecia ter morrido por não ter pecado, ele compra para Deus o direito legal, diríamos assim. Deus tem agora o direito legal de nos justificar, de nos tornar justos, se aceitarmos a Cristo pela fé. Então Jesus Cristo, ele abriu o caminho para que você e eu entrássemos numa relação íntima e alegre com Deus. Então, quando o cristão não é alegre, ele não entendeu ainda a doutrina da justificação pela fé. Não estou dizendo que você vai ser alegre em 100% do tempo. Isso é impossível em um mundo de pecado.
Mas na maior parte do tempo, você tem que ser uma pessoa alegre, não é? Quando há, obviamente, e há muitos motivos para sermos alegres. O detalhe é que às vezes acostumamos a nossa mente, programamos a nossa mente a se deter nos aspectos negativos da vida e não nos aspectos positivos da vida. E se nós programamos a mente dessa forma, é possível reprogramarmos para a mente ser de outra maneira, não é? E eu queria mostrar para você que a origem desta alegria, além de ser a certeza do amor de Deus por nós e do sacrifício substitutivo de Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem derrama esta alegria no nosso coração. Antes eu lembro a você de Filipenses 4:4, né? Paulo disse assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então o Senhor Jesus Cristo tem que ser a base da sua alegria. Mas é bom você entender que o Espírito Santo pode lhe dar este dom da alegria. Se você estiver sem alegria, você pode pedir a Deus, pode pedir ao Espírito Santo, e ele pode derramar esta alegria no seu coração. Em 1 Tessalonicenses 1:6, lemos o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Diz que a alegria com a qual os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, ela teve a sua origem no Espírito Santo. E um outro texto que mostra que o Espírito Santo é a origem desta alegria, Gálatas 5:22. Quando fala do fruto do Espírito, a alegria é uma das 9 qualidades de caráter que Deus proporciona aos seus filhos. E aí Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. E aí seguem as demais virtudes, não é? Então a alegria tem sim a sua fonte, primeiro, na nossa relação com Deus, não é? Relação de salvação com Deus, na confiança do que Jesus fez e faz por nós no santuário celestial, e essa alegria também vem da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, nós temos como fonte de alegria a Trindade bíblica. Então você tem aonde recorrer quando esses momentos de alegria faltarem na sua vida. Então você pode recorrer, por exemplo, ao Espírito Santo, que é um Deus alegre, porque ele dá alegria. Esta é a primeira bênção que recebemos, né, por estarmos em uma vida nova, na nova aliança de salvação com Deus. A segunda bênção que recebemos é a liberdade da culpa. Essa é uma das coisas mais importantes, porque se há um fardo que é muito pesado para qualquer ser humano carregar, especialmente quem tem noção do que é pecado, o fardo pior a se carregar é o fardo da culpa. Porém, graças ao que Jesus fez por nós e a nossa fé nele, ele transfere a justiça dele para nós. Consequentemente, o grande juiz nos olha como se não tivéssemos pecado. Porque, digamos assim, de forma simbólica, a vestidura da justiça de Cristo cobre a nossa roupa suja de pecado. E aí Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em outras traduções, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? Porque se você estiver em Cristo, a culpa, ela vai sair da sua vida, ela não será uma constância, porque quem está em Cristo é liberto da culpa. Porque não há mais uma condenação para esta pessoa. Deus aqui, obviamente, Paulo aqui, obviamente, ele não está ensinando, não é,
que não temos relação alguma mais com a lei de Deus, porque cada vez que a transgredirmos, a culpa vai voltar. Mas o que ele quer dizer é que o fardo da culpa não precisa estar sobre nós. Mesmo que nós erremos e pequemos, nós podemos recorrer a Jesus, pedir o perdão dos nossos pecados e receberemos a paz que vem de Deus e que vem do Espírito Santo. Então, mesmo que a culpa ainda seja importante, não a culpa ruim, a culpa boa, né? Aquela que nos mostra que estamos errados ou que cometemos um erro, nós não precisamos tê-la como fardo. Por quê? Porque o juiz supremo, né, não nos considera mais culpados. E olha o que diz, por exemplo, Filipenses 4:7. Pelo fato de nós termos sido justificados, declarados justos por meio da fé em Cristo, nós temos que desfrutar desse tipo de paz e não mais do fardo da culpa. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando você está numa relação de salvação com Cristo ou numa relação de aliança, você é liberto do fardo da culpa. E aí você passa a desfrutar de uma paz que excede a todo entendimento humano. Não é maravilhoso saber disso? Saber que isso está à sua disposição hoje? Aí você pode se perguntar, mas Leandro, muitas vezes, quando eu peço perdão a Deus, eu não me sinto perdoado. O que eu devo fazer? Bom, se você não entendeu ainda a doutrina da justificação pela fé como deveria, eu recomendo que você estude essa doutrina. Mas se você estudou essa doutrina, a entendeu, e mesmo assim a culpa permanece, ou seja, você não se perdoa depois de Deus haver perdoado você, eu vou lhe dar aqui um texto bíblico que você deve recordar-se dele todos os dias. Quando a culpa vier até você e atrapalhar a sua alegria que vem do Espírito Santo. Você tem que fazer uso de 1 João 3, 19 e 20. Esse é um texto importante. Seria bom até você sublinhar na sua Bíblia. O que diz o texto? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Entre outras coisas, o que João está dizendo aqui é que nós podemos nos tranquilizar o nosso coração diante de Deus e que quando o nosso coração nos condenar, devemos nos lembrarmos de que Deus é maior do que o nosso coração que nos condena e Ele sabe todas as coisas. E aí você vai tomar uma decisão. Você vai crer na palavra escrita e não no seu sentimento de culpa. Você vai crer mais na palavra do que nos seus sentimentos. E aí você vai se libertar dessa sensação de que você nunca se perdoou. Isso não pode acontecer à luz de 1 João 3, 19 e 20. Você tem que crer mais na Bíblia do que na culpa que você sente. Ok? Então esta é a segunda bênção que recebemos por estarmos numa relação de aliança com Cristo de salvação, a liberdade da culpa. A terceira bênção é um novo coração. Receber um novo coração significa ter a vida, ter a mente transformada. E obviamente, quando a nossa mente é transformada, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida também é transformado. Essa transformação levará a vida toda. Ela não acontece instantaneamente, porque Cristo, mesmo tendo nos libertado do poder do pecado, Ele não nos libertou da presença do pecado, porque nós ainda estamos no mundo pecador e ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então, você tem que ter em mente que essa transformação, esta nova vida, é um processo que vai se desenvolver
até o dia em que Cristo voltar. E ele vai completar o que falta em nós por meio da glorificação. O que não pode acontecer é você desistir de Jesus. Porque se você desistir de Cristo, você não pode passar pela última fase da salvação, que é a glorificação. Tá? Isso está em Lucas 21:19, sobre a importância de perseverarmos. Mas a Bíblia mostra realmente que Deus promete um novo coração ao ser humano. E eu vou ler aqui para você o que está em Ezequiel, capítulo 11, para você entender que esse novo coração envolve uma mudança no nosso estilo de vida. Não tem nada a ver com salvação pelas obras, tá? Isso é impossível. É simplesmente uma forma de Deus dizer o seguinte: Deus dizer assim, quando eu dou a minha graça a você, a minha graça não é inoperante, ela é operante. Então ela vai operar algo na sua vida e você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, até o dia em que Cristo voltar. Tá? Então as obras são um resultado da conversão e não um meio de salvação. Ok? Então em Ezequiel 11, 18 a 20, nós lemos o seguinte: eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Agora, por que eles vão fazer isso? Por que eles vão mudar o estilo de vida? Por que eles vão deixar de ser idólatras? Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles, uma nova mentalidade. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Qual será a consequência disso? Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que promessa. Deus promete nos dar um novo coração, nos dar uma nova mente, para que nós possamos abandonar uma vida de pecadeiros e sejamos pecadores que estão no processo de transformação. Então você perceba, o novo coração que Deus dá, a nova mentalidade, reflete na mudança do estilo de vida, porque aqui diz que ao Deus dar um novo coração para os israelitas, eles deixariam de ser idólatras e eles agiriam de acordo com os decretos, de acordo com as leis de Deus. Sabe por que Deus, sabe como que ocorre essa mudança de coração? Ela ocorre sim através da conversão, do novo nascimento, como lemos em João 3. Mas ela ocorre de uma maneira muito interessante para a qual nós pouco atentamos. Ela ocorre por dois motivos, além do novo nascimento. Essa mudança de coração ocorre primeiro porque Cristo passa a habitar no nosso coração. E segundo, porque a lei de Deus passa a ser escrita no nosso coração, na nossa mente. Vamos ver os dois textos que comprovam isso? O primeiro deles se encontra em Efésios 3:17. Esse texto mostra a habitação de Cristo no coração. É por isso que o coração é renovado. Quando a pessoa de Cristo habita, na verdade, coração é uma forma de dizer a mente, né? Nosso interior. Quando Cristo habita em nós, o coração, a mente é renovada, né? Por isso que Paulo diz em Romanos 12:1, né, e 2, que devemos passarmos por uma renovação mental, né? E aí lemos em Efésios 3:17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, por que nós temos um novo coração? Por que nos tornamos cheios da plenitude, cheios do amor de Deus? Porque Cristo habita em nós. O verso 17 diz,
para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, quando você tem fé de que Cristo habita em você, óbvio que a habitação de Cristo vai tornar você uma pessoa diferente. Certamente, Cristo habita também em nós por meio da pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, né, são versos que dizem que o nosso corpo é o templo, né, o lugar da morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo mora em nós, e ele pode morar em todos os seres humanos ao mesmo tempo porque ele é onipresente, e ele atua em todos os seres humanos. Então Cristo vive em nós através da pessoa do Espírito. Então esse é o primeiro motivo que faz com que o nosso coração seja novo, porque há um hóspede honrado chamado Espírito Santo, há um hóspede honrado chamado Jesus que está morando conosco. E outra coisa que torna o nosso coração renovado é o ato de Deus escrever, imprimir os princípios amorosos de Cristo no nosso coração. Então isso se encontra em Hebreus capítulo 8, verso 10. Que, repetindo o que está em Jeremias 31 a 34, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, primeiro Cristo habita no seu coração, e depois Deus imprime, escreve estas leis no seu coração e na sua mente. Por isso o seu coração se torna novo. Você tem um novo coração, você tem uma nova vida, você passa a amar a Deus de uma forma mais altruísta e você passa a amar ao próximo de uma maneira mais altruísta. E um detalhezinho, se Cristo e a lei estão no coração, isso significa que não há contradição entre Cristo e a lei. As duas coisas estão de mãos dadas. É simples entendermos isso, né, se lermos esses textos. Bom, vamos para outra bênção, vamos para as duas últimas bênçãos que recebemos ao fazermos parte de uma aliança de salvação com Cristo. A penúltima bênção que nós vamos estudar aqui é a bênção da vida eterna. Eu vou ler para você João 11, 25 e 26 e vou lhe mostrar que a bênção da vida eterna, ela existe em duas dimensões, tá? Existe na dimensão presente e na dimensão futura. Como, Leandro? Como desfrutar da vida eterna no presente, na dimensão atual? Vou lhe explicar. Vamos ler João capítulo 11, versos 25 e 26. Estou lendo hoje na nova versão internacional, tá bom? João 11, 25 e 26, lemos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em primeiro lugar, Cristo promete aqui uma vida eterna numa dimensão futura. Aquele que morreu, mas morreu crendo em Jesus, ele viverá. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Atos 3,15 diz que Cristo é o autor da vida. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos mostram que Cristo vai ressuscitar os mortos. Lemos também isso em João 6,40 e João 5, 28 e 29. Então, na dimensão futura, Cristo promete duas coisas: ressuscitar os mortos, mas ele também promete transformar os vivos. Então, esta é a promessa da vida eterna na dimensão futura. Que ele promete transformar os vivos, você pode ler, por exemplo, além de 1 Coríntios 15, você pode ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. É um texto conhecido, mas eu vou ler para fixar bem na sua mente esta ideia. Pois dada a ordem
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que a promessa é o cumprimento da promessa de João 11:25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois nós, os que estivermos vivos, ou seja, pessoas estarão vivas quando Cristo voltar, nem todos estarão mortos, né? Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Lendo esse texto com 1 Coríntios 15, nós aprendemos que tanto os justos ressuscitados quanto os justos vivos, ao serem transformados, receberão o mesmo corpo glorificado. Receberão um corpo espiritual, não algo imaterial, espiritual no sentido de ter uma natureza espiritual, mas um corpo real, um corpo glorificado. Então esta é a promessa da vida eterna na dimensão futura, ou seja, a sua e a minha vida não se resumem a 7 palmos abaixo da terra. Para quem crê em Jesus, existe sim a vida eterna. Agora, infelizmente, para quem não crê em Jesus, para ele a vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E acabou. Mas quem tem fé na pessoa de Cristo, sabe quem foi Cristo, e sabe que ele não era um lunático, mas ele era tudo o que ele disse ser e que ele sempre cumpriu tudo o que ele prometeu, essa pessoa sabe que em Cristo há sim garantia de vida eterna e que a morte não será o fim de tudo. A morte é apenas um sono, um descanso, até o dia em que Cristo voltar e ressuscitar o nosso corpo. Já na dimensão presente, Cristo também promete a vida eterna. Mas em que sentido? Vou mostrar para você João 10, verso 10. Óbvio que não é a vida eterna em sua plenitude, porque isso será possível só após a volta de Cristo e a glorificação. Nós somos mortais ainda. Mas João 10, 10 mostra algo da vida eterna na dimensão presente. E o texto diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham, veja, está no presente, tenham vida e a tenham em abundância. Aqui diz plenamente, né, na Almeida, em abundância. Então, na dimensão atual, nós podemos desfrutar da vida eterna por meio de uma vida abundante e plena. Cristo quer, portanto, que você seja pleno nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida familiar, nas suas relações interpessoais. Deus quer que você seja pleno em sua saúde física, mental. Ou seja, Cristo, ao dizer que veio para termos vida e vida em abundância, ele está dizendo que já podemos experimentar um pouquinho da eternidade no presente, sendo plenos e abundantes em todas as áreas da nossa vida. Então esta é a promessa que Cristo faz para nós, é a outra bênção que recebemos. E a última aliança, na verdade a última bênção, né, que recebemos nesta relação de aliança com Cristo, é a bênção de fazermos parte de uma missão especial. Você acha, amigo internauta, que depois de recebermos tudo isso, depois de recebermos alegria, depois de recebermos liberdade da culpa, depois de recebermos um novo coração, depois de recebermos uma perspectiva de vida melhor agora e de uma vida eterna no futuro, você acha que tem como ficarmos quietos e guardarmos esse segredo apenas para nós? É impossível. Por isso que outra bênção que nós recebemos é o desejo de compartilharmos com outras pessoas aquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E Cristo mostra-nos isso em Mateus 28, 18 a 20, entre outros textos.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo faz um chamado para você e eu repartirmos com outras pessoas aquilo que nós recebemos. Nós recebemos a salvação por meio de Cristo. Recebemos tudo isso aqui que estudamos: alegria, liberdade da culpa, um novo coração, vida eterna, e nós não podemos guardar isso para nós. Por isso que o cristão, ele tem uma missão e ele tem um propósito. Por isso que o cristão tem propósito de vida. Além dos planos pessoais e particulares que ele tem, o cristão tem uma missão de vida, que é levar a vida de Cristo para outras pessoas. Não é uma bênção e um privilégio você e eu, pecadores, imperfeitos, sermos convidados por Jesus a compartilharmos a alegria da salvação com outros pecadores imperfeitos? É uma bênção extraordinária. E por que ela é extraordinária? Porque a pessoa mais beneficiada não é aquela que é ensinada, é aquela que ensina. Porque é tudo aquilo que você aprendeu, ao você ensinar para outra pessoa, você revive o que você aprendeu, você fixa ainda mais o que você aprendeu, e isso fica mais fixo, entrelaçado com a sua vida. Então essas são algumas das bênçãos que recebemos por estarmos em uma relação de aliança e de salvação com Jesus Cristo. Eu desejo que essas bênçãos e outras das quais não falamos aqui estejam presentes na sua vida. E eu desejo também que você me acompanhe no estudo do próximo trimestre, sobre o que vamos estudar na próxima semana e ao longo do trimestre. O título do nosso guia de estudos é Descanso em Cristo. Se a falta de descanso físico encurta a nossa vida e traz doenças, imagine a falta do descanso em Cristo. O que pode trazer de consequências ruins para nós? Então nós vamos aprender no próximo trimestre como descansarmos e como descansarmos em Cristo. Se você quiser adquirir esse guia de estudos para acompanhar os vídeos, você pode adquirir, independente da religião a qual você pertença. Eu sei que meus irmãos evangélicos têm o guia de estudos da lição da escola dominical. Nossos irmãos católicos têm estudos, grupos de estudos em alguns lares. Sei que os irmãos espíritas estudam, além do Evangelho segundo o Espiritismo, outras obras de Allan Kardec. Mas se você quiser acompanhar esse estudo que eu faço aqui neste canal, você pode ter esse guia de estudos, tá? Não sou eu que invento, isso aqui não é da minha responsabilidade. Isso aqui pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você pode adquirir com a editora da igreja, que é a Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, o site da editora, para que você possa adquirir o guia de estudos se for do seu interesse. E se você gosta de ler e estudar pelo celular, também é possível adquirir pelo aplicativo da Casa Publicadora a versão online desse guia de estudos. Tá bom? Foi uma honra para mim ter tido a oportunidade de repartir com você algo do que a Bíblia tem a dizer sobre as alianças na Bíblia. Obrigado por você ter acompanhado, obrigado por seus comentários, e nos vemos então na próxima lição, quando iniciaremos nosso estudo sobre o descanso em Cristo. Um forte abraço e até lá.